Olá, eu sou José Pedro. Sejam bem-vindos à primeira parte da aula 1 deste módulo 3, que é o último do nosso percurso da iniciação cristã. A nossa proposta é tentar explicar a revelação de Deus à humanidade, desde o início dos tempos até ao dia de hoje. Por isso, no módulo 1, tentamos refletir sobre o que aconteceu antes de Jesus. Aí a figura central foi Deus Pai, Ele que é o Criador de tudo. Ele que escolheu revelar-se a uma família e a um povo. Essa história está no Antigo Testamento. No módulo 2, tentamos resumir o que aconteceu quando Jesus veio ao mundo. Logicamente, a figura central é Deus Filho. Jesus de Nazaré é o Deus que se fez homem para ser o nosso Salvador. Isto mesmo está testemunhado nos 4 Evangelhos do Novo Testamento. Agora começa o módulo 3. Vamos tentar explicar o que aconteceu após a ressurreição de Jesus até aos dias de hoje. Vamos falar sobretudo de Deus Espírito Santo. Normalmente damos-lhe o epíteto de santificador, porque é Ele que atua na comunidade dos seguidores de Jesus, a que chamamos Igreja, e atua sobretudo santificando através dos sacramentos. Lá chegaremos. A base da nossa formação é a tradição apostólica. E porque os apóstolos foram as primeiras testemunhas de Cristo e nos deixaram um legado nos livros do Novo Testamento e também na tradição oral. Na aula de hoje vamos tentar perceber o significado do Pentecostes no nascimento da nossa Igreja. Vamos explorar os aspectos históricos, bíblicos e teológicos desse importante evento que marcou o início do movimento cristão. Como nos recordamos lá atrás, no módulo 2, os Evangelhos culminam com a fantástica notícia da ressurreição do Senhor. Durante 40 dias, Jesus ressuscitado permaneceu na terra com os seus apóstolos. E antes de subir ao céu, os encarregou de uma missão: proclamar em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todos, mas mesmo a todos os povos. Mas antes alertou-os para que esperassem um pouco. E eis que eu vos vou enviar sobre vós a promessa de meu Pai, disse ele. Vós ficai em Jerusalém até serdes revestidos com o poder do alto. Mas qual seria este poder? Ora, o que se passa a seguir está descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Ele é atribuído a São Lucas e é visto como uma continuação do seu Evangelho. Vamos situar-nos. Estamos 10 dias depois de Ascensão, ou seja, 50 dias depois a ressurreição. É o dia do Pentecostes. Vamos primeiro olhar para o contexto histórico. O Pentecostes era originalmente uma festa do povo judaico, que celebrava a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Também era conhecida como Festa das Semanas ou da Colheita e ocorria 50 dias após a Páscoa judaica. Nesse dia, os apóstolos e as santas mulheres estão reunidos no cenáculo, em Jerusalém. E de repente, num vento forte, o Espírito Santo desceu sobre eles, na forma de línguas de fogo. É bom recordar que em algumas passagens do Antigo Testamento, Deus manifestou-se sob a forma de fogo. Por exemplo, no Monte Sinai, na presença de Moisés, e ainda daquela vez na coluna de fogo que incidiu sobre o tabernáculo. Anteriormente, Deus habitava apenas no tabernáculo do templo. Mas Lucas sublinha que agora as pessoas passam a ser o templo de Deus, após receberem o Espírito Santo. O sinal que os apóstolos de facto o receberam é uma manifestação extraordinária. Com certeza muitos de nós conhecemos. Eles começaram a falar em várias línguas. E dessa forma os israelitas ali reunidos de diferentes nações conseguiram entendê-los. Fazemos aqui uma outra referência ao Antigo Testamento. Depois da dispersão dos povos e línguas naquele episódio da Torre de Babel, Deus agora envia o seu Espírito Santo para criar harmonia entre todas as nações numa só linguagem, a do seu Espírito. São Pedro e os outros apóstolos antes estavam fechados e de imediato começam a sair, a testemunhar sem medo a vida de Jesus que ressuscitou, que tinha sido morto pelas mãos daqueles líderes do seu povo.
Pedro explica à multidão, através das Escrituras do Antigo Testamento, que este é o cumprimento das promessas acerca do Messias. Os Atos registram que nesse dia 3.000 peregrinos judeus se juntaram ao movimento e foram batizados. De seguida, Lucas destaca a formação de novas famílias. Sim, podemos imaginar que muitos desses judeus, de visita a Jerusalém, eram de longe. Ou seja, há necessidade de serem acolhidos. E depois começam os relatos de pessoas que vendem os seus bens em prol dos outros. Cuidam dos pobres, comem juntas e rezam juntas. Uma verdadeira comunidade. No entanto, também há menção a um episódio de corrupção nesta comunidade inicial. Ao ler esta passagem, podemos questionar se isso não nos soa familiar também no nosso tempo. No entanto, naquela altura, o problema maior vinha de fora, com a perseguição levada a cabo pelos líderes religiosos judaicos. Eles consideravam este movimento como uma perigosa seita, que naturalmente colocava em causa a sua autoridade. Como consequência, os apóstolos foram presos, mas miraculosamente aparece um anjo que os liberta. Quando são novamente cativos e chamados a depor, um fariseu sensato, Gamaliel, aconselhou ao tribunal judaico. Disse ele: "Sou da opinião que não façam nada contra estes homens. Mandem-nos embora, porque se este plano e este movimento são apenas ideias de homens, acabam por falhar." E continua: "Mas, se vêm de Deus, não conseguirão destruí-los e corremos o risco de estar a lutar contra Deus." Pois bem, podemos pensar que, envolvidos 2000 anos, ainda há quem não acredite que este movimento veio mesmo de Deus. E é por isso que, ainda hoje, somos chamados a anunciar a Boa Nova a toda a gente. Bem, avançando no livro de Atos, surge um discípulo destemido que pregava para os judeus às portas do templo, em Jerusalém. O seu nome é Estevão. E o Papa Francisco sintetiza muito bem o que lhe acontece a seguir. Diz ele: "Os seus adversários escolheram a solução mais mesquinha para aniquilar um ser humano: a calúnia e o falso testemunho." Estevão foi por isso condenado à morte por apedrejamento. E nesse momento colocou a sua vida nas mãos de Deus. A exemplo de Jesus, as suas últimas palavras são de misericórdia para aqueles que o condenaram. Disse ele: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Reparemos que Lucas parece estar a sublinhar que o seguidor de Cristo está disposto a trilhar o mesmo caminho do seu mestre. Estevão foi o primeiro de muitos mártires que se seguiram na igreja primitiva. E podemos perguntar: o que é isso do martírio? Segundo o Catecismo, é o supremo testemunho dado em favor da verdade, da fé e da doutrina cristã. O Papa Francisco explica que os primeiros cristãos sentem-se impelidos pelo Espírito Santo a organizar a sua vida sob a base daquele mistério de amor. Ou seja, como o Senhor Jesus deu a vida por eles, assim também eles podiam e deviam dar a vida por ele e pelos seus irmãos. O Papa conclui com esta frase: "Os mártires amam a Cristo na sua vida e o imitam na sua morte." A Igreja, desde o início, recolheu com cuidado as memórias destes mártires. Como, por exemplo, a carta de Santo Inácio, bispo de Antioquia, logo no primeiro século, e que morreu no Coliseu de Roma, atirado aos leões. Dizia ele: "Deixem-me servir de alimento para as feras, pois através delas posso chegar a Deus." Papa Francisco fez recentemente uma reflexão curiosa sobre este tema. É uma frase em jeito de alerta. Disse ele: "Hoje em dia há mais mártires do que no início da Igreja." Vamos ver este pequeno vídeo. De seguida fazemos um intervalo na nossa aula e depois retomamos para a segunda e última parte da aula. Até já! La Chiesa di oggi è ricca di martiri. Oggi sono più i martiri che in tempo dell'inizio della Chiesa. I martiri sono dappertutto. La Chiesa è irrigata dal loro sangue
che è seme di nuovi cristiani e assicura crescita e fecondità al popolo di Dio. I martiri non sono santini, ma uomini e donne in carne e ossa che, come dice l'Apocalisse, hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Essi sono i veri vincitori.